1975. Num laboratório da Kodak, em Rochester, Nova York, um engenheiro de 24 anos terminou de construir um aparelho que ninguém tinha pedido. Pesava quase 4 quilos. Capturava uma imagem em preto e branco de 0,0, 1 megapixel. E levava 23 segundos para gravar uma única foto numa fita cassete. Era feio, era lento, era estranho e era a primeira câmera digital da história. O engenheiro levou a invenção para a diretoria da Kodak. A resposta foi educada. E foi fatal. Que bonitinho, mas não conta isso para ninguém. A Kodak controlava 90% do mercado de filme dos Estados Unidos. Valia mais de 30 bilhões de dólares. Empregava 145 mil pessoas. Era tecnicamente intocável. 37 anos depois, aquela mesma câmera digital, a que a própria Kodak inventou e enterrou, levou a empresa à falência. O que aconteceu nesses 37 anos não foi uma derrota tecnológica. Foi um suicídio corporativo em câmera lenta. E você vai entender exatamente como ele aconteceu. Para entender a queda da Kodak, você precisa entender por que ela foi tão grande. Em 1888, um americano chamado George Eastman lançou uma câmera com um slogan que mudou a fotografia para sempre. Você aperta o botão, nós fazemos o resto. Antes da Kodak, fotografia era coisa de especialista. Placas de vidro, químicos, equipamentos pesados, conhecimento técnico. Eastman pegou tudo isso e transformou num gesto. Apertar um botão, mas a genialidade de Eastman não estava na câmera. Estava no modelo de negócio. A câmera era barata. O filme, esse era caro. E você precisava comprar filme de novo, e de novo, e de novo, para sempre. A Kodak não vendia câmeras. A Kodak vendia momentos. E cada momento precisava de filme. Eles até criaram uma expressão para isso. Um nascimento, um casamento, uma criança dando o primeiro passo. Um Kodak Moment. A empresa não vendia um produto. Vendia a forma como o mundo guardava suas memórias. E por quase um século, ninguém chegou nem perto de competir. Durante o século XX, a Kodak não tinha concorrente. Ela tinha o mercado. No auge, a Kodak controlava 90% de todo o filme vendido nos Estados Unidos e 85% de todas as câmeras. Pensa no que isso significa. Praticamente toda foto tirada na América, cada aniversário, cada formatura, cada viagem, passava por um produto Kodak. A caixinha amarela do filme Kodak era uma das marcas mais reconhecidas do planeta, no mesmo patamar de Coca-Cola. Nos anos 90, a empresa faturava quase 16 bilhões de dólares por ano. Valia mais de 30 bilhões. Empregava 145 mil pessoas. A cidade de Rochester praticamente existia em função da Kodak. E o mais importante, o filme era uma máquina de dinheiro. A margem de lucro do filme chegava a 70%. 70 centavos de cada dólar. Quase nenhum negócio na história foi tão lucrativo por tanto tempo com tão pouca concorrência. E foi exatamente essa máquina de dinheiro, perfeita, dominante, intocável, que se tornou a armadilha. Porque dentro da própria Kodak, em 1975, alguém já tinha construído a coisa que ia destruí-la. O nome do engenheiro era Steven Sasson. Em 1975, ele recebeu uma tarefa quase irrelevante dentro da Kodak: testar se um novo tipo de sensor de imagem tinha algum uso prático. O que ele construiu foi a primeira câmera digital do mundo. Sem filme, sem química, sem revelação. Quando Sasson apresentou o invento para os executivos, a reação foi reveladora. Eles não perguntaram como melhoramos isso. Eles perguntaram: por que alguém iria querer ver as fotos numa televisão? E aqui está o ponto que muda tudo. A Kodak não foi destruída por não enxergar o digital. A Kodak inventou o digital. Ela tinha a patente, tinha os engenheiros, tinha décadas de vantagem sobre o mundo inteiro. O problema não era tecnológico, era psicológico, porque o digital tinha um defeito imperdoável aos olhos da Kodak. Ele não usava filme, e filme era 70% de margem. Filme era o império inteiro. Adotar o digital com força significava destruir, com as próprias mãos, o negócio mais lucrativo da história da empresa. Os economistas têm um nome para essa armadilha. Chamam de o dilema do inovador.
É quando a coisa certa a fazer para o futuro é exatamente a coisa que destrói o seu presente lucrativo. A Kodak olhou para a câmera digital que ela mesma criou e decidiu que era mais seguro fingir que ela não existia. Durante os anos 80 e 90, a Kodak fez algo que parecia inteligente e foi suicida. Em vez de apostar tudo no digital que ela mesma inventou, a empresa decidiu proteger o filme a qualquer custo. A Kodak chegou a fabricar câmeras digitais, mas as precificava de um jeito estranho, caras demais ou com distribuição limitada, para não canibalizar as próprias vendas de filme. A empresa estava sabotando o próprio produto do futuro para defender o produto do passado. E quando finalmente decidiram crescer para fora da fotografia, escolheram o caminho errado. Em 1988, a Kodak comprou a Sterling Drug, uma farmacêutica, por 5 bilhões e 100 milhões de dólares. Foi um desastre. Em 1994, a Kodak desistiu e vendeu os pedaços por muito menos. Enquanto isso, do outro lado do mundo, uma empresa olhava para o mesmo abismo e tomava a decisão oposta. A Fujifilm, a eterna número 2, a rival japonesa, entendeu uma coisa que a Kodak se recusou a aceitar. A Fujifilm partiu do princípio de que a fotografia em si poderia morrer. A Kodak partiu do princípio de que a fotografia ia continuar para sempre. Só a tecnologia mudaria. Essa diferença de uma única frase definiu o destino das duas empresas. A Fujifilm pegou seu conhecimento de química de filme e foi para onde ninguém esperava: cosméticos, saúde, materiais industriais. A Kodak ficou olhando para a caixinha amarela. Uma das empresas estava se reinventando. A outra estava esperando o mundo parar de mudar. No fim dos anos 90, ficou impossível ignorar. O digital tinha chegado para todos. E aqui está a parte mais cruel da história da Kodak. Por um breve momento, ela quase venceu. No início dos anos 2000, a Kodak chegou a ser líder em vendas de câmeras digitais nos Estados Unidos. Ela tinha a marca, tinha a distribuição, tinha o reconhecimento. Ela até comprou uma empresa pioneira de compartilhamento de fotos online, anos antes do Instagram existir. A Kodak estava literalmente sentada em cima do futuro. Mas ela nunca acreditou nele de verdade. Cada decisão era pela metade. Investir no digital, mas sem desistir do filme. Vender câmeras digitais, mas sem deixar elas comerem o filme. A Kodak tratava o digital como um produto. O digital não era um produto, era o fim do produto dela. E então veio o golpe final, que ninguém viu chegar a tempo. O smartphone. Quando todo mundo passou a ter uma câmera no bolso, o mercado de câmeras digitais que a Kodak tanto tentou dominar simplesmente evaporou. A Kodak tinha passado 30 anos com medo de matar o próprio filme. E no fim, nem foi ela que matou, foi um telefone. Os números dos anos 2000 foram uma queda livre. Vendas de filme despencando, prejuízos se acumulando, demissões em massa em Rochester, a cidade que a Kodak praticamente havia construído. Em janeiro de 2012, a Eastman Kodak entrou com pedido de falência, recuperação judicial, quase 7 bilhões de dólares em dívidas. A empresa que valia mais de 30 bilhões. A empresa que dominou a memória do mundo por mais de 100 anos. Quebrada. E veio a ironia mais cruel de todas. Na falência, o ativo mais valioso que sobrou da Kodak eram as suas patentes de imagem digital. Exatamente a tecnologia que ela inventou em 1975 e enterrou. A Kodak esperava conseguir mais de 2 bilhões de dólares vendendo essas patentes. Conseguiu cerca de 525 milhões. A invenção que poderia ter salvado a Kodak acabou sendo vendida a peso, num leilão de falência, para as empresas que souberam fazer com ela o que a Kodak teve medo de fazer. A Kodak saiu da recuperação judicial em 2013. Mas saiu menor, irreconhecível. Virou uma empresa de impressão comercial e químicos, um nome de 100 anos esvaziado. A caixinha amarela ainda existe, mas o império que ela representava, esse não voltou. Para entender o tamanho do erro da Kodak, basta olhar para a rival que ela sempre achou inferior. A Fujifilm, a mesma empresa que fazia filme, que enfrentou exatamente a mesma morte do mercado de fotografia, hoje é uma gigante multibilionária de saúde, cosméticos e materiais. Mesma indústria, mesma ameaça, mesma tecnologia morrendo embaixo dos pés. Uma empresa quebrou, a outra prosperou.
A diferença não foi dinheiro, não foi talento, não foi tecnologia. Foi uma única convicção. A Kodak acreditava que merecia continuar dominando, que a fotografia era dela, que o mundo ia continuar precisando do que ela sempre vendeu. E por causa dessa convicção, ela olhou para a invenção mais importante da sua história, a câmera digital, criada dentro das próprias paredes, e escolheu o medo. O que destrói um império quase nunca é a falta de informação. A Kodak tinha a informação, tinha a patente. Tinha o futuro literalmente nas mãos em 1975. O que faltou foi coragem de destruir o próprio sucesso antes que outra pessoa destruísse por ela. A empresa que ensinou o mundo a guardar memórias não conseguiu imaginar um mundo diferente do seu. E esse não é um problema só da Kodak. É o problema de toda empresa, de toda pessoa, que confunde o sucesso de ontem com uma garantia de amanhã. O passado nunca garante o futuro. Só a coragem de mudar garante. Se você chegou até aqui, você já entendeu algo que a maioria das pessoas não percebe quando olha para o caso Kodak. A Kodak não perdeu para a tecnologia. Ela inventou a tecnologia. Ela perdeu para o próprio medo. Se inscreve no Colapso e ativa o sininho, porque na próxima semana eu vou te mostrar outro império que tinha tudo para vencer e escolheu destruir a si mesmo de dentro para fora. E me conta nos comentários. Se você fosse o CEO da Kodak em 1975, você teria tido coragem de matar o próprio filme para abraçar o digital?